Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Fundação Ivete Vargas por esse belo trabalho que vem fazendo e, evidentemente, agora desembocando nesse Desafora Brasil, que é um evento muito importante, talvez nesse nível dos mais importantes dessa renovação da direita e do conservadorismo no Brasil. Mas eu gostaria de, antes de começar propriamente a fala, situar um pouco como a gente se encontra, porque nós temos uma realidade que a gente, pelo atropelo das circunstâncias, das pautas, da nossa realidade difícil, a gente não vem prestando muita atenção, que é o seguinte: de onde a gente veio, como nós estamos e para onde nós vamos. É fundamental a gente entender esse processo para a gente compreender para onde a gente vai. Eu já ouvi falar aqui, muitas pessoas, temos que unir a direita, temos que unir a direita, virou um mantra isso dentro do nosso movimento, dentro dos nossos grupos. Mas a gente só vai fazer isso no momento que a gente vê uma pauta comum. O que eu tenho visto é o seguinte: vamos unir a direita, mas na minha pauta. Vamos unir a direita, mas aderem a turma aí ao que a gente pensa. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de humildade nisso e entender que isso é um processo de soma, é um processo em conjunto, é um processo a muitas mãos, e não um processo de manada. Eu vou na frente, crio uma pauta e vocês têm que vir atrás. Então, eu gostaria de fazer essa ressalva para começar no nosso processo inicial. O que a gente tem? Nós temos um desenvolvimento grande de uma cultura conservadora no Brasil. O Brasil foi montado numa cultura conservadora. O nosso Estado inicial foi um Estado conservador. Veio da Península Ibérica, que é dos movimentos dos países, melhor dizendo, mais conservadores da Europa. A eles se somaram os novos cristãos, que também eram um movimento extremamente conservador dos seus princípios de família, de tradições, etc. E assim nós continuamos. Só que nós tivemos nesse processo um hiato. E esse hiato nós nos afastamos do processo social brasileiro. E com isso abriu margem para a esquerda entrar, para os oportunistas e aventureiros entrarem. E nós precisamos agora, urgentemente, resgatar isso. Mas como é que a gente resgata isso? A gente resgata isso com atuação. Então, eu acompanhei há muito tempo algumas participações, algumas criações do Instituto Liberal. O que era o Instituto Liberal? Grandes princípios liberais, mas pessoas que se juntavam para falar as mesmas coisas para as pessoas que pensavam iguais. Então, a gente começou a pensar que nós temos que partir para uma coisa mais objetiva. Nós temos que partir para uma coisa mais fora do nosso ambiente. Como é que a gente faz isso? Criando um linguajar que a gente possa atingir as outras pessoas. Como é que se cria esse linguajar? De manhã, alguém falou aqui em moral e cívica, em aulas, etc. e tal. Quem aqui teve a oportunidade, como na minha geração, de assistir isso? O troço mais sacal do mundo. Uma aula daquilo era um saco, era um porre. Ninguém queria assistir. Por quê? Porque era feito numa formatação que não era para o jovem. Era feito numa formatação para pessoas da nossa idade. Então, nós começamos a entender esse processo e a modificar. E nós atuamos, nós não ficamos só no discurso. Os nossos grupos, que é formado pelo Sentapua, Limpa Brasil, Fênix Brasil e União dos Movimentos Conservadores, nós vamos para a rua. E o que eu quero dizer com ir para a rua? Nós estamos fazendo uma cartilha ambiental com o viés conservador para crianças do ensino fundamental e primeiro grau. Essa cartilha eles vão entender. Não é uma cartilha acadêmica. Vamos falar de conservadorismo. Alguém aqui já leu alguns autores conservadores? É difícil para nós entendermos e lermos aquilo, é um troço maçante. Como é que você vai levar isso para uma juventude? Você tem que ter uma cartilha adequada
para falar conservadorismo para pessoas de 14 anos de idade, 12 anos de idade, etc. E é esse processo que nós estamos fazendo. Então, isso é que eu entendo como uma coisa a somar no processo. Claro que existem pautas pontuais, existem pautas específicas. Agora, quem daqui foi para a rua e botou nas redes sociais lá para a liberação e a soltura do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira? Alguns. Alguns. Nós estávamos lá. E eu sei daqui quem estava lá, porque eu estava lá em todos esses movimentos. Então, nesses momentos cruciais, nós temos que estar presentes também. Não é só aqui no microfone bonito, no ar-condicionado, não. Então, é isso que eu gostaria de transmitir para todos vocês. É isso que eu gostaria de transmitir. A nossa vontade, a nossa convicção de que é possível vencer essa guerra, que não é uma guerra de um dia. Alguém falou aqui em trincheira. Nós não estamos em trincheira, pelo menos nós do nosso grupo. Nós estamos na batalha atrás do inimigo. Negócio de trincheira é para ficar esperando. Nós não vamos esperar, não. Nós vamos avançar, nós vamos conquistar. Nós temos que conquistar o jovem. Nós temos que mostrar para o jovem o que é liberalismo, o que é conservadorismo, o que é patriotismo. E não ficar na trincheira nos defendendo de ataques da esquerda. Com isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos chegar aos nossos objetivos combatendo. E combatendo não é se enfurnando numa trincheira, é avançando. Então é isso, meus amigos. Obrigado aí pela oportunidade. Eu não vou tomar o meu tempo, mais o tempo todo, vou permitir ali dar continuidade ao evento, porque eu acho que eu já transmiti as palavras que eu gostaria de transmitir para todos vocês. E muito obrigado aí pela paciência e, mais uma vez, parabéns aí à Fundação e aos organizadores desse evento. Até porque, só para completar, diz o seguinte, que a direita está desorganizada. Isso aqui o que é? É um evento desorganizado, por acaso? Não. É um evento maravilhosamente organizado. Então, vamos parar com algumas falácias, vamos parar com algumas frases que as pessoas ficam repetindo sem saber exatamente o que elas significam e aonde elas podem chegar. Muito obrigado.